Aí os questionamentos acerca do que pode acontecer com o vereador. Doutora, aí é o ponto X, o ponto alto da nossa conversa. Esse vereador ele está apto com o seu mandato, né? Ou seja, o seu mandato válido até 31 de dezembro de 2024, tendo em vista a sua eleição em 2020. O que pode acontecer com ele? Ele pode perder o mandato por conta desse crime ou não? Listênio, exatamente. Existem duas possibilidades, né? Uma das possibilidades é que ele perca esse mandato somente após o trânsito em julgado de uma condenação, uma possível condenação na esfera criminal, né? Quando ele for a julgamento, só que isso geralmente demora bastante. Então, o que pode acontecer de imediato é um procedimento a ser instaurado na Câmara Municipal, né? Tem que ver o regimento interno da Câmara, esse procedimento ser instaurado para a cassação do mandato. Pode acontecer. Independente do processo penal? Independentemente da conclusão do trânsito em julgado do processo penal. A gente teve situações, por exemplo, como aquele caso do vereador Jairinho, acusado, né, da morte do menino Henri Borel, em que a Câmara entendeu que houve uma quebra do decoro, enfim. O caso também da Flor de Lis, houve né? o próprio caso também, além da quebra do decoro, que eles entenderam que é uma coisa que suscita muitas divergências doutrinárias e tudo mais, existe a questão também no caso do vereador Jairinho, que ele também teria se beneficiado do poder dele como vereador, da influência para interferir com laudos médicos e tudo mais. Então, é uma situação mais grave. Mas tem o caso da Flor de Lis, né? Tem outros casos de outros vereadores que tiveram mandatos cassados aí no país, em várias cidades, por conta de cometimentos de crimes, né? Uma das hipóteses mais simples, assim, para que a população possa entender, os telespectadores possam entender, é a perda do mandato pelo fato da pessoa estar presa, se ele permanecer preso, né, é possível essa prisão em flagrante possa ser convertida, não é regra, mas ela possa ser convertida numa prisão preventiva, está em flagrante, uma prisão em flagrante, ser convertida numa temporária ou mesmo numa preventiva que poderia ser um tempo maior, e com isso ele faltaria às sessões legislativas, e a depender do regimento interno, um número X de sessões legislativas levaria à cassação por falta, né? Então, assim, há várias possibilidades. De imediato, não. O simples fato de estar sendo acusado, por mais que existam as imagens, né, mas a gente tem... E ele tenha sido preso em flagrante? Tenha sido preso em flagrante, existe o procedimento legal. Então, por mais que tenham as imagens que estejam muito claras, é preciso que seja comunicado à Câmara Municipal. A gente vai ver como vai ser o comportamento da Câmara Municipal de Choró, no caso como esse, porque eu acho que isso, de certa forma, mancha, por mais que não tenha a ver diretamente com a atuação parlamentar do indivíduo, né? A gente tende a querer que os nossos representantes são pessoas que tenham dignidade, que tenham uma boa postura ética, né? Que sejam pessoas ficha limpa no mais amplo sentido da palavra, né? Não só na questão da improbidade administrativa, né? De que não cometa crimes de improbidade administrativa, mas como seja um exemplo, porque são pessoas que representam a sociedade. Então, vai depender muito de como a Câmara Municipal vai entender esse momento, né? Se vai instaurar de imediato, se alguém vai propor a instauração de um procedimento por de repente, uma quebra de decoro parlamentar, né? Ou se por faltas, caso ele se mantenha preso e comece a faltar as sessões, ou se vai esperar uma decisão judicial nesse sentido, né? Mas que a Câmara ela tem a priori, né, essa prerrogativa de decidir sobre a manutenção ou não do mandato do parlamentar. É importante lembrar que no caso de vereador, de vice-prefeito, são pessoas que não têm foro privilegiado, ou seja, quem vai julgar é a justiça comum. É diferente, por exemplo, de um governador, de um presidente da República que tem foro privilegiado. Ou mesmo de um deputado, né? Ou mesmo de um deputado, né? Vereador, vice-prefeito, eles não são julgados em órgãos especiais, mas na justiça comum. Então, vai a júri popular, se for o caso, se entender a justiça que se trata de um caso, né, de ir para a júri popular, é julgado pela justiça comum. E esse processo geralmente dura um pouquinho mais, então, possivelmente, duraria até mais do que 31 de dezembro. Então, espera-se que a Câmara Municipal se manifeste nas próximas horas, nos próximos dias, sobre qual procedimento ela vai tomar diante desse fato. Doutora, no caso da prisão, ele foi preso em flagrante, justamente por conta do envolvimento com o crime em si.
A Justiça pode pedir o afastamento dele das funções à Câmara Municipal para que ele deixe de receber os vencimentos da Câmara, porque se ele não perder o mandato e não for afastado, ele vai continuar recebendo os seus vencimentos da Câmara, né? Isso. Geralmente é a própria Câmara Municipal, né? Ela é instigada, às vezes até algum vereador, algum partido político, algum vereador que faz essa propositura na Câmara para que se reveja essa situação. Tem até casos em que quando se levanta essa hipótese do decoro, da quebra do decoro como para a cassação do mandato, eles recorrem na Justiça alegando que o fato criminal não justificaria a quebra do decoro. Então, existem muitas discussões nesse sentido. Mas a decisão é da Câmara, a Justiça envia para a Câmara e quem cassa o mandato à Câmara Municipal, ela teria essa prerrogativa de decidir sobre o futuro, né, do mandato do vereador. Então, a Câmara tem essa autonomia em relação Ela tende a acatar, né? Ela tende a acatar as decisões da Justiça aí por esse caminho. Até mesmo porque para a imagem da Câmara é muito ruim, né? É um desgaste. Ser associada É um desgaste, né? E a gente tem que entender também. É um ano eleitoral também. É um ano né? eleitoral, tem a questão do clamor popular, né? Em outras situações seria talvez até mais cômodo para a defesa, para o próprio vereador. Mas as imagens são inequívocas, né? E o estado de flagrância também, né? Então, vai se analisar toda a conduta, a participação, tudo que envolve esse crime, né? Antecedentes criminais. Então, várias coisas vão ser analisadas na conduta do parlamentar. Acho que pesa bastante também o caso aí da corrupção de menores. Houve a participação de menores, isso pesa também, né? Além dos outros indivíduos, houve a participação de um menor. Mas espera-se que realmente a Câmara Municipal, nas próximas horas, mais tarde até o final da semana, eu creio, ela se manifeste sobre isso. Os próprios vereadores devem se manifestar. Acredito que amanhã deva ter, né? Quarta-feira geralmente é um dia que tem sessões. Eles têm fim de recesso parlamentar. Então, sexta-feira, dia 2. Na próxima quarta-feira já deve ter manifestações a respeito disso. E a Justiça também deve determinar nas próximas horas se vai transformar esse flagrante numa prisão temporária, numa preventiva. Então, tem vários desdobramentos a depender dessa decisão judicial também. Doutora, vamos supor que a Câmara afaste ele de suas funções. Imediatamente, um suplente assume para que o suplente assumiria o mandato, né? No caso de suspensão do mandato, de afastamento, o suplente assumiria o mandato. Uma outra dúvida. Um processo como esse não se resolve da noite para o dia, isso vai se arrastar por longos meses. A gente tem o contraditório, ampla defesa, todo o período para a defesa os prazos, né? Todos os prazos, né? A investigação terminada, a polícia. Isso, tem a conclusão do inquérito, né? O envio, aí a análise se vai para júri popular, se não vai, como foi, como o Ministério não foi. Público tem que se manifestar. Isso. Então, isso leva um tempo. E aí, vamos partir do pressuposto de que, mesmo afastado das suas funções, ele não foi condenado ainda, então, de certa forma, os direitos políticos do vereador ainda estarão mantidos. Ele, porventura, pode se candidatar novamente esse ano? Não sendo considerado inelegível, ele pode se candidatar. Mesmo sofrendo um processo contra ele? Existem algumas correntes do direito, né, que entendem que só o fato dele estar respondendo o impediriam, mas a gente entende, nós vivemos num sistema garantista, né, em que enquanto não for transitado em julgado, para todos os efeitos, a pessoa ela é elegível. Mas, doutora, de certa forma, moralmente, isso não é muito estranho, não? A gente tem que fazer a separação entre moral e direito. A moral tem que estar deve estar dentro do direito, né? Mas não obrigatoriamente tudo que está na lei, no senso comum, é tido como moral. Mas é uma questão para evitar até uma injustiça, porque às vezes todas as evidências indicam a pessoa, por exemplo, ser culpada de um crime e quando vai lá no final se comprova que não foi. Então, para evitar uma injustiça ao longo do processo, né, o legislador entendeu que essas punições mais severas, elas devem recair sobre a pessoa somente após a pena transitada em julgado. Ou seja, é quando não cabe mais recurso, quando não tem mais para onde correr. É uma linha muito tênue, né? Porque a gente sabe, claro, do rigor que a lei precisa, o contraditório, direito de defesa e tudo mais, mas você olha assim, você vê o cara cometeu o crime
e pode ser que, dependendo de todas essas circunstâncias, que ele até possa concorrer e até possa ganhar, né? Do ponto de vista político, né, a gente está no ano eleitoral, é sempre bom lembrar que quem decide realmente o destino político das pessoas é o povo, né? A gente já viu casos de pessoas acusadas de crimes comparecendo às sessões em Câmara, no Parlamento, né? Isso choca bastante. Isso é muito desgastante, não só para o acusado, né? Como para o próprio Parlamento, para as câmaras, para a Assembleia, onde tiver esse indivíduo, esse parlamentar exercendo seu mandato. É desconfortável para a sociedade e para o próprio Parlamento. Porque eles representam o povo, né? E isso é muito estranho, isso choca muito, né? Pela crueldade do crime, pela forma como ele aconteceu e hoje tudo é registrado, isso traz ainda uma repulsa e uma revolta muito grande em relação a esse fato. Doutora, nesse caso, claro, a gente não tem acesso aí ao que está sendo investigado nesse momento, a gente pode fazer qualquer análise superficial, obviamente. Mas nesse caso, nós temos 3 adultos que estão envolvidos. Eles podem responder os 3 pelo mesmo crime? Eles respondem na medida da sua participação, né? Então, assim, então, quem tem atirou pode pegar uma pena maior de quem não estava só lá para acompanhá-los. Isso, a defesa de cada um dos envolvidos vai... porque a gente tem que ter, no caso da individualização da pena, né, é exatamente para isso. Você não pode atribuir a uma pessoa, por exemplo, que apertou o gatilho, que efetivamente cometeu o crime, né, a mesma pena que você atribui a uma pessoa que só estava presente, que só estava acompanhando, né, que teve uma participação mínima, não determinante para o desfecho do crime, para a causa-morte, por exemplo, né? E o menor responde de outra forma porque ele não comete crime, ele comete ato infracional. Né? A nossa legislação concede esse tratamento diferenciado ao menor. Mas a conduta do menor, digamos, é mais leve em relação ao menor, mas ela pesa para os outros autores. O fato de, eu citei aqui na matéria, de alguns dos participantes já terem antecedentes criminais, isso complica ainda mais no caso deles ou não? No caso pode complicar para, por exemplo, concessão de liberdade provisória, né? Pode complicar também quando você vai para o tribunal do júri, querendo ou não, a sociedade julga e ela olha essa questão dos antecedentes criminais, né? É diferente quando você é réu primário, quando você nunca cometeu nenhum crime, você é visto de uma forma diferente, com certeza. Senso comum. Nesse caso, não cabe fiança não, né, doutora? Essa prisão em flagrante fica o tempo que a justiça achar necessário. A prisão em flagrante, ela é um curto espaço de tempo, mas essa prisão pode ser pedido que ela seja convertida numa prisão temporária, para que sejam levantados mais elementos, né, para a investigação, para corroborar com a investigação, ou até, se for o caso, por se tratar de uma figura que detém um poder político, que pode influenciar de alguma forma, que pode ser alegado que possa influenciar, pode ser pedido uma prisão preventiva, que pode durar um pouco mais, né? No caso de prisões mais demoradas, aí a gente vai ver como é que a Câmara Municipal vai reagir a essa situação. No caso de o vereador não ser afastado das suas funções imediatamente, essa prisão, porventura, ela venha a ser relaxada e ele possa responder em liberdade, ele pode retomar o mandato? Pode retomar. Se a Câmara não tomar nenhuma providência, ele volta tranquilamente. Se não tiver nenhuma decisão concreta nesse sentido, se o plenário da Câmara não votar, ele volta para sessões, para atividade parlamentar. Enquanto o processo está rolando no meio do mundo. Enquanto está rolando. Então, a Justiça ela vai fazer, tem os seus trâmites, e a própria Câmara, eu acredito que vai se posicionar, né? Geralmente existem vereadores de oposição, existem outros interesses, e a Câmara, geralmente, ela se posiciona. Alguém pode pedir, né, a cassação, enfim. A Câmara vai votar. Mas não é automático. Porque eu supostamente cometi um crime, estou sendo acusado de um crime, automaticamente tem uma sessão, na próxima semana eu já não posso participar. Se eu estiver em liberdade, não tiver nenhum impedimento político, né, ou jurídico, eu posso comparecer à sessão e exercer meu mandato normalmente. Ele estando preso preventivamente e as sessões da Câmara acontecendo, ele pode, mesmo preso, participar das sessões ou não? Não, ele preso, ele não participa das de sessões, nada. Né? Ele não
não participa. Perfeitamente. Doutora Liliane Siqueira, esclarecendo todas as dúvidas acerca desse caso que aconteceu lá no município de Quixadá. E, doutora, nós estamos vivendo um momento muito difícil na Quixadá, porque é uma onda de violência tremenda desde a última semana. Tivemos aquele caso na sexta-feira horroroso daquele avô que matou a jovem, depois tirou a própria vida. Tivemos outros casos de registro de abuso de menores lá no município de Quixadá. Mais uma execução na Terra dos Manólios no domingo e na segunda-feira começamos a semana com essa história desse homem que foi morto lá em Quixadá. O que está acontecendo naquele município, minha gente? Infelizmente, a escalada da violência, ela não é um assunto tão simples de se abordar. Existem vários fatores. Existem crimes que não podem ser, digamos assim, não tem como a polícia adivinhar que vão ocorrer, né? Um crime de homicídio como esse, é impossível se prever que vai acontecer, né? Eu acredito que alguns fatores contribuem, né, para essa escalada da violência, não só no Quixadá, mas em vários outros municípios. Quixadá é uma cidade que vem crescendo também muito. Então, todas essas mazelas da desigualdade social, de tudo isso, contribuem. Mas casos específicos como esse desse homicídio de ontem, né, do avô, englobam outras questões que, de imediato, não tem como a segurança pública intervir. Eu acho que crimes relacionados, por exemplo, a tráfico de drogas, são crimes que podem facilmente ser mais combatidos. Mas esses crimes que têm, por exemplo, questões familiares envolvidas, questões mais de foro íntimo, são mais difíceis de você se antecipar e evitar. A gente teve também aí, né, é inegável, a facilidade do acesso às armas, né? Isso também contribui, facilita, né, de certa forma. Então, o problema da violência no Brasil como um todo, ele não pode ser visto de uma forma simplista. Uhum. Existem tipos de violência, de crimes que ocorrem que não tem como a segurança pública prever e evitar. Infelizmente, existem situações em que não dá para prever. A sociedade como um todo, ela enfrenta esse problema que eu digo que é praticamente uma epidemia da violência, né? A gente vê a nossa sociedade muito mais violenta, muito mais adepta da vingança, do olho no olho, dente por dente, né? De uma certa descrença até às vezes no sistema de justiça. E a gente vê muito isso, essa repercussão de fatos como esse. A gente escuta, a gente vê os comentários nas redes sociais e tudo, pessoas que defendem pena de morte, que defendem penas perpétuas, enfim. Infelizmente, é natural da população se sentir com medo, né, e querer cada vez penas mais severas para os crimes e tudo mais. Mas a gente tem sempre que lembrar que crimes são cometidos por pessoas e cometem crimes por conta de uma situação que não é só de momento, né? Não é qualquer pessoa que comete um crime, né? Todos nós estamos sujeitos a cometer em algum momento um deslize na vida, mas um crime, ele requer outras circunstâncias, que vem desde o princípio da educação que essa pessoa teve, as condições socioeconômicas, de educação, de formação, de acesso a armas, né, do momento em que ela está vivendo. Então, é uma situação que não dá para a gente chegar e bater o martelo, é por causa disso. A gente tem que estudar mais atentamente esses fatores que levam a essa escalada de violência no país. E atentamente, no município de Quixadá, doutora, para a gente fechar aqui o nosso papo, para a senhora ter noção, tem um site que é mantido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e esse é um trabalho muito minucioso e dar a César o que é de César, importantíssimo trabalho fundamental do deputado Renato Roseno na construção desse site. É um site que na verdade, é um observatório dos dados de violência do Estado do Ceará, que são compilados através dos dados oficiais, que são divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. E esse site analisa por região a intensidade desses crimes, onde esses crimes acontecem, para que possa as instituições de segurança, as autoridades, os especialistas entenderem o perfil dos crimes, onde eles acontecem, por quê, com maior intensidade. E para a senhora ter noção, Quixadá tem tantas vezes mais homicídios do que qualquer outro município aqui da região. Foram 6, 7, 8, talvez, sei lá, ou menos que isso, homicídios registrados no ano de 2023 inteiro em Quixeramobim. Até a última vez que a gente tinha olhado, tinham sido 40 em Quixadá. É um número exageradamente grande. Então, alguma coisa acontece que faz com que esse município registre muito mais crimes violentos. E 2024 chegou,
Quixeramobim ainda não registrou o município, talvez pelo menos um homicídio, eu não soube conhecimento em 30 dias, não tive conhecimento em 30 dias de janeiro. Quixadá, quantos já não foram registrados? Então, como se explica isso e qual resposta as autoridades vão dar através desses dados que são coletados? Porque uma cidade como Quixadá, que tem um perfil parecido com o da nossa e que tem uma realidade de violência muito diferente, muito distinta das demais. Isso é um ponto fora da curva que precisa ser analisado, né, doutora? Exatamente, que preocupa muito as autoridades, né? Todo mundo que estuda a segurança pública. E, assim, é importante que a gente veja essa escalada da violência, aumento nos índices de crimes violentos no município de Quixadá, que a gente também veja isso como é um problema social. A violência é, primeiramente, um problema social. E que esses estudos sejam feitos para entender qual a dinâmica, né, que leva ao cometimento de tantos crimes, à ocorrência de tantos crimes no município de Quixadá. Realmente é algo assustador que precisa ser estudado, mas enquanto a gente, isso assim, de forma muito ampla, mas enquanto a gente não começar a implementar uma cultura de paz, de fortalecimento das instituições, para que as pessoas tenham realmente segurança, confiança na justiça, né, e também a questão da educação. Eu sempre bato nessa tecla que para alguns pode parecer que não é, mas a gente sabe que a gente não vai combater violência sem investimento em emprego, sem investimento em educação. E quando eu falo em educação, não é só para conseguir um bom emprego, mas é uma educação que forma o cidadão, que forma o caráter, que forge o caráter dessas pessoas. Porque com uma cultura de paz, a gente também combate esses índices com mais alternativas. Um menor desse participa. Por que um menor participa de um crime como esse? Por que ele, né, comete um ato infracional? Estava ali nesse momento. Por que essas pessoas estavam lá nessa ocorrência? Então, a gente precisa estudar a fundo, porque não é a questão da violência no Brasil não é uma questão tão simples. Envolve educação, envolve oportunidade de emprego, envolve uma cultura violenta que a gente começou a implementar nesse país, né? Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser abordado de várias frentes. E não se resolve com um discurso simplista de te dou uma arma que pronto. Te dá uma arma que resolve, né? Não se resolve dessa forma. A gente tem que combater não os efeitos, mas as causas. Então, a gente tem que entender qual é a dinâmica, por que é que está acontecendo tanto tipo de crime violento, tantos crimes em Quixadá, entender essa dinâmica. A senhora falou uma coisa, muito interessante, que vai do senso comum também da percepção de quem mora em Quixadá, por exemplo. Porque quando você vê, morreu um hoje, morreu um ontem, morreu não sei o quê, e você tem essa insistente situação acontecendo em um curto espaço de tempo, você percebe e faz logo uma pergunta: cadê a polícia? Né? E aí bate muito na história do que a senhora disse. Ou seja, você não tem como prever que no canto fulano de tal, a tal hora, fulano vai atirar contra o outro e o outro vai morrer. Se a polícia soubesse isso, não existia homicídio no Brasil. Então, é muito difícil você culpar a polícia numa situação como essa. E a gente vê os esforços, eu já conversei com o comandante do batalhão da polícia, o governo do estado já estipulou estratégias específicas de rondas do COTAR, daquela polícia específica do sertão, para aumentar a sensação de segurança, as investigações serem mais fortalecidas por parte da Delegacia de Polícia Civil. Em Quixadá é o município que mais tem delegacia aqui na nossa região. Tem a Delegacia da Mulher, tem a Delegacia Regional, tem não sei quantos delegados lá na Regional. Lá tem o batalhão, fica lá no município de Quixadá, tem o COTAR e insistentemente nós temos o registro desses crimes, mais do que nos outros municípios, uma delegacia como a nossa que fecha de noite, exatamente, por exemplo. Então, assim, não é só falta de mais policiamento, mais viatura, ou mais não sei o quê. É também essa questão, não é só isso que combate, né? É a educação, é a cultura, é o acesso ao emprego, é a oportunidade. É a longo prazo, né? É um processo de maturação. É um processo social. Né? Culpar as autoridades de segurança não é só... É muito fácil fazer esse discurso, né? Fácil, mas a gente sabe que o homicida, muitas vezes, ele planeja, ele procura um local, um momento em que a vítima esteja exposta, que ela esteja desatenta. Não estou dizendo que é esse caso, mas há em muitos casos. É lógico que dificilmente, onde tem um agrupamento da polícia, onde tem policiais, a pessoa vai cometer um crime. Fica mais inibido, claro. Ela vai procurar outras situações. E a polícia não tem como estar protegendo individualmente cada cidadão. Por isso, questões de uma cultura de não violência, uma cultura de paz, a questão da gente discutir, sim, essa questão do acesso às armas, às rondas,
rondas ostensivas, né? A questão do aumento do efetivo para causar essa sensação de segurança na população e o medo da pessoa que está propensa a cometer um crime de ser surpreendida, isso é muito importante, mas são várias frentes, são várias ações que precisam estar concatenadas para a gente combater, eu digo que é uma epidemia de violência no município de Quixadá. A gente vizinho aqui, a gente tem muitos amigos, tem muitos contatos em Quixadá e as pessoas sentem essa insegurança. Isso é muito ruim até para a economia do município, né? As pessoas pensam, poxa, mas Quixadá é uma cidade violenta. Então, Quixeramobim é uma cidade mais tranquila, as pessoas fazem os comparativos. E a gente não deseja isso para o município vizinho, o município de Quixadá, que a gente tanto quer bem, que a gente quer que prospere junto, a gente quer andar de mãos dadas, né? Muito triste que isso esteja ocorrendo. Mas a gente espera que a longo prazo alternativas sejam encontradas para diminuir esses índices, para melhorar a vida, a sensação de segurança da população. Perfeitamente. Doutora, muito obrigado pela presença, tá? Bom o nosso papo aqui, esclarecedor. Acho que quem está em casa também deve ter gostado, porque isso ajuda a gente a entender um perfil daqui da nossa região. E para mim, Quixadá não fica nem distante do Quixeramobim, não. Quixadá é uma extensão da gente. Como Quixeramobim é uma extensão da gente lá e deles aqui, assim. São cidades irmãs. Exatamente. E eu acho que não deveria nem existir essa distinção e essa briga toda entre essas duas. Eu também não alimento o bairrismo, não. Eu acho que a gente tem que crescer juntos. Eu costumo dizer que é região metropolitana. Quixadá, Quixeramobim, né? Do sertão central, junto, né? Para se fortalecer o nosso sertão central. E é um problema que está aqui na cidade vizinha, que está tão perto da gente quanto a gente está de lá, e é um problema nosso também. A gente precisa discutir, debater e propor ideias que possam ajudar a frear essa onda de violência, porque não tem quem aguente mais. Doutora, muito obrigado pela presença, Eu que agradeço.